Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, Sr. Ministro das Finanças, Sr. Secretário de Estado, a todos os colegas aqui presentes. Sr. Ministro, uma primeira questão bastante direta e de resposta também direta, que é o seguinte. No último debate que aqui tivemos, o Sr. Ministro e o Sr. Primeiro-Ministro atacaram a direita por causa de posições no Banco Central Europeu em matéria de aumento dos juros e do combate à inflação. Falou-se de falcões, falou-se de posições erradas, de austeridade e de tudo o que era errado. Na última semana soubemos que Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, defendeu o aumento dos juros precisamente como forma de combater a inflação. Sabemos que o Sr. Ministro das Finanças é contra esta posição e que o Sr. Primeiro-Ministro é contra esta posição. É evidente que o Banco de Portugal é uma estrutura reguladora, com autonomia, mas diz o seu artigo 12 o seguinte: cabe ao Banco de Portugal e ao seu governador velar pela estabilidade do sistema financeiro nacional. Cabe ainda ao governador do Banco de Portugal e ao Banco de Portugal aconselhar o governo nos domínios económico e financeiro e também na política internacional e económica. Com isto, a pergunta é muito simples, Sr. Ministro. Ou Mário Centeno aconselhou mal e disse-lhe uma coisa assim e disse em Bruxelas outra coisa, ou o Sr. Ministro não se revê nas declarações de Mário Centeno e ele neste momento já não está a representar os interesses de Portugal, independentemente da autonomia que tenha e da independência que tenha. Já não está a representar os interesses de Portugal. Qual destas duas posições é que é, Sr. Ministro? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, compreendo o que disse e até compreendo e aceito o raciocínio que faz em matéria de inflação e da dificuldade da sua conjugação quando o lado da procura é o fator desencadeante e não o lado da oferta, tudo certo, mas permita-me insistir, e eu sei que não é o registro próprio destas comissões, e obviamente se não quiser responder não responderá, mas fiquei com esta dúvida, porque o que tivemos no dia 3 de novembro foi isto: Mário Centeno defende aumento dos juros e diz que não combater a inflação através desta forma seria o pior e teria um custo recessivo maior. Posso depreender das suas palavras que não se revê nesta afirmação? Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, também temos visto esse passa-culpas aqui em Portugal entre o PSD e o PS permanentemente sobre quem é que tem a culpa do estado em que está o país. E por isso mesmo é que nós entendemos que devemos fazer questões que interessam a quem está a viver neste momento uma situação difícil, para os que nos estão a acompanhar, e não neste exercício de memória histórica permanente que o PS quer fazer sobre a Troika e o pós-Troika e o antes da Troika e por aí adiante. Foi curioso ver os seus deputados do Partido Socialista, enfim, numa intervenção que eu diria aceitável, porque se trata da bancada que suporta o Governo, questionarem-nos sobre se não acha bem, se não acha fantástico estarmos a subir nestes rankings todos e que o país devia estar agradecido ao Sr. Ministro por este trabalho extraordinário que tem feito. A verdade é que em junho deste ano, Sr. Ministro, Portugal caiu 6 posições no ranking da competitividade económica. E esse ranking de competitividade económica, em junho de 22 deste ano, o Sr. Deputado deve ter esquecido este, mas eu já lhe envio, Portugal cai 6 posições para a 42ª posição em matéria de política fiscal, economia doméstica e finanças públicas, precisamente as áreas sob tutela do Ministro das Finanças. E isso mostra bem o caminho de desagregação e não de construção em que estamos. Pode confirmar, é o ranking da competitividade económica que é fácil de encontrar em qualquer outro instrumento. Agora, Sr. Ministro, nós já tivemos esta discussão noutros termos e noutros fóruns, mas eu acho que era importante perceber isto. O Governo Socialista, uma vez o Primeiro-Ministro António Costa disse que um governo sem cativações era como um carro sem travões. Penso que foi esta a expressão que foi utilizada e penso que ela é correta. E o Sr. Ministro das Finanças anterior, João Leão, tinha de alguma forma conseguido, não sei se por recriação própria, se por imposição do Primeiro-Ministro, começar a diminuir o número de cativações que faziam parte da política financeira portuguesa. Desde 2022, em 2022, tivemos o número de cativações a aumentar novamente e, segundo o tal, vamos ter o maior controle de sempre centralizado, conhecido como cativações. Ou seja, basicamente, para quem está em casa a perceber, o seu Ministério vai cativar uma parte gigantesca da despesa que está orçamentada para ser executada em áreas fundamentais, como a saúde, a educação, a cultura, a defesa, etc.
Diz-se que estas cativações passam a representar o mais importante instrumento de controle de despesa, com um peso de 39,3% no total. O que eu lhe pergunto, Sr. Ministro, é isto. Como é que podemos confiar num orçamento em que uma grande percentagem, para não dizer uma percentagem esmagadora, são cativações? Ou podem vir a ser cativações? Porque lança-nos imediatamente a suspeita que o que vamos ter novamente é um orçamento que anuncia grandes medidas, mas que vai executar 30% delas, ou 40%, ou 50%, porque o Sr. Ministro não vai disponibilizar a verba que tem para os respectivos orçamentos. A UTAU diz ainda, e cito, que 2022 marcou o regresso a um nível elevado de cativações, acentuando-se esta tendência em 2023. Em 2023, as cativações previsionais ascendem a 1.242 milhões de euros e representam 1,1% da despesa efetiva. E, portanto, como é que podemos ter confiança de que o caminho era inverter as cativações e como é que podemos ter confiança que vamos, de facto, executar este orçamento? Ou se o Sr. Ministro o que vai fazer é cativar a maior parte da despesa para não conseguirmos fazer mais nada. Como também tem pouco tempo, eu vou terminar já o meu para o Sr. Ministro poder responder, questionando também sobre os riscos que pesam sobre este orçamento. Nós ouvimos o Sr. Ministro das Finanças dizer que não haveria nem mais um cêntimo para o novo banco e que a questão da TAP estava a ser tratada. Mas também a UTAU olha para este documento e diz, e gostava que o Sr. Ministro prestasse atenção a isto. Já sobre o novo banco, a UTAU salienta que não se podem excluir riscos por via da capitalização, devido ao desenho do acordo de venda. Nos termos do acordo de capitalização contingente, o novo banco pode ainda solicitar um valor máximo de 485 milhões de euros em função do apuramento das perdas incorridas nos ativos protegidos pelos mecanismos de capitalização. Sr. Ministro, vamos gastar mais dinheiro no novo banco ou não? Vai ou não, pode ou não o novo banco pedir mais dinheiro com base no acordo de capitalização contingente? É como uma coisa ao Sr. Ministro dizer aqui que não vamos pôr nem mais um cêntimo. Outra é depois vir-nos dizer que afinal tivemos que gastar mais não sei quantos milhões porque o novo banco acionou uma espécie de artigo qualquer do acordo. Como se recorda, na questão da EDP, o Sr. Ministro disse-me aqui que também não foi por decisão do Governo, foi porque houve um litígio arbitral e foi decidido assim. O que lhe pergunto é se podemos vir a ter, neste caso, o acionar de uma qualquer cláusula que leva os portugueses a gastarem novamente dinheiro com o novo banco. E eu penso que era muito importante que isto estivesse claro antes de avançarmos para o novo ano orçamental. Os portugueses saberem se podem confiar que não vão gastar mais um cêntimo no novo banco ou se, na verdade, ainda que seja uma mera hipótese, isto pode vir a acontecer. Finalmente, e para terminar, o meu tempo também está a terminar, Sr. Ministro, pergunto-lhe se, face aos números da inflação que se conhecem, foi o Sr. Ministro que disse que haveria uma reformulação ou uma atualização das pensões caso tivéssemos um nível de inflação acima do que estava previsto. Eu penso que os níveis de inflação hoje houve uma revisão em baixa, penso que para 10,1, mas estamos de acordo que estamos a falar do nível de inflação mais elevado das últimas 3 décadas. Estamos de acordo que penso que poderemos começar a estar de acordo que os níveis de inflação do Governo que vamos ter nos primeiros meses do próximo ano não vão ser os níveis que estavam previstos. Vamos ter provavelmente um nível de inflação superior ao previsto pelo Governo nos primeiros 6 meses do próximo ano. E se com estes dados o Sr. Ministro pensa mexer nas atualizações salariais da função pública, que têm perdido imenso poder de compra, elas pela primeira vez vão perder realmente um poder de compra muito significativo, e se pensa fazer qualquer atualização de pensões, visto que em alguns casos a não atualização de pensões e a perda de poder de compra pode significar pobreza real e um decréscimo de Portugal nos índices de pobreza europeus. Muito obrigado.